O acidente radiológico de Goiânia, amplamente conhecido como acidente com o Césio-137, foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil. A contaminação teve início em dia 13 de setembro de 1987, quando um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado dentro de uma clínica abandonada, no centro de Goiânia, em Goiás. Foi classificado como nível 5, acidente com consequências de longo alcance. Na escala internacional de acidentes nucleares, que foi de 0 a 7, em que o menor valor corresponde a um desvio sem significação por segurança, enquanto outros extremos estão localizados em acidentes graves. O instrumento foi encontrado por catadores de ferro velho do local que acharam na sucata. Conhecidos também como catástrofes, os desastres ambientais ocorrem há centenas de anos em todo o planeta, seja por acidente ou mesmo por erro humano. Esses acontecimentos deixam marcas significativas para os habitantes das regiões afetadas, bem como ao meio ambiente, cuja recuperação pode levar décadas ou séculos. Infelizmente, no decorrer da nossa história, os desastres ambientais não são uma novidade, mas algo recorrente. Muitos, inclusive, acabaram marcando drasticamente o nosso país. Causaram mais prejuízos no primeiro semestre de 2019 que no mesmo período do ano passado e estão parcialmente vinculadas ao aquecimento global, segundo o relatório publicado pela seguradora alemã Munich Re. As perdas humanas provocadas por essas catástrofes naturais chegam a 4.200 mortos, 100 a menos que entre janeiro e junho de 2018, e muito menos que a média dos últimos 30 anos, de 27 mil mortos. Não somente pode-se afirmar que o resultado desses casos proporcionou uma grande quantidade de prejuízos ambientais, como também gera um impacto negativo e em grande escala para a nossa sociedade, para a economia e até mesmo para a cultura. Confira alguns dos principais prejuízos que podem ser ocasionados por conta de desastres ambientais. Os impactos podem acabar afetando a economia local da região, no caso de Mariana, por exemplo, a mão de obra local, que justamente era atraída pela construção da barragem e trazia empregos para os moradores, foi encerrada. Locais que sejam considerados turísticos, sua economia local pode ficar totalmente afetada, o que gera desemprego e diminuição do poder de renda para os mais necessitados. Em casos de locais que foram submetidos à radiação, as pessoas deixam todos seus bens e a história de uma vida para trás, sem a menor perspectiva de como será o futuro. Em muitos casos, as áreas afetadas nem podem ser retomadas pelos antigos moradores, ficando absolutamente desertas. Acidentes causados com óleo e demais componentes químicos em mares, rios, lagos e represas são também muito nocivos. Os animais acabam morrendo por conta da sede ou por acesso a água contaminada. Já os moradores da região também sofrem com a perda de água para beber e cozinhar. O rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, classificada como de baixo risco, era controlada pela Vale S.A. e estava localizada no município brasileiro de Brumadinho, em Minas Gerais. O rompimento resultou em um desastre de grandes proporções, considerado como um desastre industrial, humanitário e ambiental, com mais de 200 mortos e cerca de 93 desaparecidos até então. Em virtude da grande quantidade de rejeitos e da velocidade em que foram liberados, a lama destruiu grande parte da vegetação local e causou a morte de diversas espécies de animais.